Olá, realeza! Me diz uma coisa, o seu coração queima em favor do reino? Você anseia em trabalhar para que o evangelho seja propagado na terra? Se sim, este vídeo é para você. Hoje eu quero compartilhar com você 4 histórias de mulheres impressionantes que dedicaram as suas vidas em favor do reino. Cada uma delas, à sua própria maneira, dedicaram e têm dedicado as suas vidas em favor do reino. Elas arregaçaram as mangas e serviram ao reino do Senhor. Elas são inspiradoras para mim e para você que desejamos fazer a mesma coisa. Fala, realeza, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e hoje eu quero compartilhar com você algumas histórias de mulheres cristãs que são inspiradoras. Mulheres que dedicaram as suas vidas para servir ao reino, para colaborar para a propagação do evangelho, cada uma à sua maneira, com as suas próprias singularidades e particularidades. As histórias delas são incríveis, eu amo cada uma delas e é um prazer poder compartilhá-las aqui com vocês. Nos momentos finais, em suas últimas horas com os discípulos, Jesus ensinou àqueles homens uma de suas últimas lições através da lavagem dos pés. Aquela cena tão memorável que nos impressiona tanto, né? De Jesus se abaixando com uma bacia, água e uma toalha e lavando os pés daqueles 12 homens, mesmo sem eles merecerem. Jesus fez aquilo, lavou os pés e através daquele momento ele ensinou aos discípulos e a nós também que assim como ele, o Filho de Deus, veio à terra para servir, todos nós também viemos. Se nem o Filho do Homem sentou-se à mesa para ser servido, mas manteve-se de pé servindo, quem somos nós como suas seguidoras para não servir também? Todas nós, realeza, também temos o chamado de servir, seja no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos estudos, na nossa igreja ou ministério. Existem muitas maneiras de servir, existem muitas maneiras de colaborar para o reino, não só pregando, louvando, ensinando a palavra, mas também através das nossas atitudes diárias, da maneira como nós tratamos outra pessoa com gentileza, da maneira como nós sacrificamos o nosso tempo. Enfim, existem diversas maneiras de servir ao Senhor, seja na nossa casa, no nosso trabalho, em um trabalho missionário ou mesmo na igreja. O que nós precisamos entender é que nós fomos chamadas para servir e que nós precisamos dedicar o nosso tempo, as nossas forças, uma parte do nosso dia para servir também. O mais simples e humilde que nosso serviço seja. Qualquer coisa que nós fazemos dando o nosso melhor em prol do reino é muito bem-vindo aos olhos de Deus e produz frutos eternos. Para te incentivar a continuar servindo ou começar a servir bem aí no lugar que o Senhor te colocou, seja num trabalho missionário, seja na sua igreja ou mesmo na sua casa, quero compartilhar hoje com você as histórias de 4 mulheres que também tinham e têm um coração que queima em prol do reino. E cada uma delas serviu o Senhor à sua maneira, no local que Ele as plantou. E ali elas floresceram belamente e são um exemplo para nós. Vamos então conhecer a história de cada uma dessas mulheres. A primeira mulher que eu trouxe para nossa reflexão hoje se chama Susanna Wesley. Susanna é a mãe do John Wesley, o líder, o fundador da Igreja Metodista. Alguns afirmam que se John Wesley é o pai do metodismo, a Susanna é a mãe, por causa da sua grande influência e importância na vida do filho, na formação dele como um bom homem e também como um líder religioso. John Wesley é um nome muito importante na história da igreja, na história do cristianismo, e é muito bacana compreender como que a sua mãe teve um papel tão importante para contribuir no crescimento, na formação e na ascensão ministerial deste homem que foi tão importante. A Susanna era casada com um homem chamado Samuel Wesley, que era um pastor da igreja anglicana. Enquanto ele pastoreava, cuidava do seu rebanho, Susanna cuidava de casa e dos seus 19 filhos. Sim, eles tiveram 19 filhos. E ela cuidava não só provendo os cuidados básicos, alimentação, o trabalho diário que uma mãe tem, mas também cuidava da alfabetização e evangelização de todas essas 19 crianças. Pensa no trabalho que essa mulher tinha. Susanna não só ansiava em formar aquelas crianças como homens e mulheres alfabetizados, boas pessoas, mas principalmente como servos do Senhor. E ela se empenhava diariamente para fazer com que isso acontecesse. Seu empenho foi recompensado através da vida do John. Ainda quando pequeno, Susanna percebeu que havia algo diferente naquele filho.
principalmente depois que ele sobreviveu a um incêndio criminoso que aconteceu na casa da família. Por ter sobrevivido àquele momento tão dramático, Susana percebeu que havia alguma missão especial para aquele menino, e realmente havia, né? John Wesley teve um grande ministério e deixou um grande legado. Quero destacar aqui que a vida de Susana não foi fácil. A sua família enfrentou muitas dificuldades materiais e financeiras, e dos 19 filhos, apenas 9 chegaram à vida adulta. Entretanto, apesar das intempéries, das dificuldades, Susana colheu o fruto do seu empenho e da sua dedicação para com seus filhos, principalmente através da vida de John Wesley, que foi um nome tão importante na história da igreja. Quero frisar aqui que a Susana não recebe reconhecimentos por ter sido uma boa mãe apenas por quem estuda a sua história, apenas por quem se inspira nela. O seu filho, John Wesley, sabia da importância que a sua mãe tinha para a sua vida, para a sua formação, e também reconhecia a importância dela para a sua vida com Deus, para a sua vida ministerial. Ele apontou essa importância várias vezes, através das suas cartas e dos seus livros, honrando o serviço dessa mãe, o empenho dela, que não foi só provendo o alimento, não foi provendo só o cuidado e a educação que uma mãe pode prover, mas também tudo aquilo que ela o ensinou através da sua vida espiritual, da sua vida com Deus e do incentivo constante que ela levou para que seus filhos também reconhecessem o Senhor como soberano de suas vidas e dedicassem as suas vidas em prol dele. A história de Susana nos lembra que o nosso trabalho em casa, seja como filhas, irmãs, como esposas, como mães, também é muito importante para o reino. Toda vez que nós cuidamos de alguém de nossa casa, que nós nos ofertamos o nosso tempo, que nós evangelizamos as pessoas da nossa família, nós também estamos semeando para o reino e nós estamos cuidando dos propósitos do Senhor. Talvez hoje, como mãe, você não saiba o propósito que Deus tem na vida de um filho seu, mas enquanto você serve e cuida desse filho, você está germinando e cuidando dos propósitos de Deus para a vida desta criança, do futuro homem ou mulher que ela será. A mesma coisa acontece com você, moça solteira. Enquanto você serve os seus pais, os seus irmãos, ali a sua família, você também está cuidando dos propósitos que Deus tem para a vida de cada um deles. O serviço no lar é tão importante quanto o serviço lá fora e merece a nossa atenção e cuidado. A gente aprende muito a respeito disso quando se debruça sobre a história de Susana. A segunda mulher que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje se chama Corrie ten Boom. Ela com certeza é uma das minhas heroínas da fé, porque eu amo demais a história dela e sempre aprendo muito com a coragem, a ousadia e a obediência dessa mulher. Corrie viveu na Holanda durante o período da Segunda Guerra Mundial. A sua vida era muito pacata, muito tranquila. Ela era uma mulher de meia idade, solteira, que passava a maior parte do tempo trabalhando na relojoaria da sua família. E a outra parte ela passava convivendo com o seu pai e com a sua irmã. A vida dela era muito pacata, muito tranquila, até o momento em que judeus da sua cidade passaram a desaparecer, sofrendo com a perseguição causada pelo movimento nazista. Ao invés de cruzar os braços e fingir que nada estava acontecendo, uma vez que ela e sua família estavam protegidas, Corrie resolveu vencer o medo e ajudar os judeus. Ela fez o quê? Ela começou a levar judeus para sua casa, para um quarto secreto e providenciar para eles comida, proteção e também uma rota de fuga, um escape, para livrá-los das mãos dos nazistas. Corrie e sua família salvaram diversos judeus até o momento em que eles foram presos. Ela e a sua irmã Betsy acabaram sendo levadas para um campo de concentração feminino, onde elas sofreram demais, mas também provaram da bondade e da provisão do Senhor e ainda por cima evangelizaram diversas mulheres. Durante todo esse trabalho de resistência, a Corrie desenvolveu uma fé muito profunda. Ela precisou aprender a confiar e a depender de Deus, confiando que Ele proveria proteção, alimento, cuidado e uma rota de escape para aquelas pessoas e também para ela e para a sua família. A Corrie não era uma pessoa naturalmente corajosa, então ela compreendeu que quem estava por trás daquela missão de salvar judeus não era simplesmente ela e uma vontade de ser uma heroína, sabe? É algo que realmente foi o Senhor que a guiou, porque se dependesse dela, ela era uma pessoa medrosa e ela nunca encontraria forças para fazer algo tão ousado, tão desafiador. Era o Senhor que estava por trás daquela mulher e ela conseguiu reconhecer isso enquanto trabalhava, enquanto servia, enquanto ela colocava a sua vida em risco em prol de outras pessoas.
Depois de ter sido liberta do campo de concentração, a Corrie deu início ao seu ministério, rodando o mundo, compartilhando a sua história, compartilhando as suas experiências e também o que Deus fez através da vida dela e da sua família. Assim, ela não só testemunhou na vida de todos aqueles judeus que ela salvou, mas testemunhou para milhares de outras pessoas que ouviram a sua história, que ouviram os fatos que ela tinha para contar e as experiências incríveis que ela viveu ao lado do Senhor. Corrie relatou tudo o que ela viveu no livro Refúgio Secreto, que é um livro maravilhoso e eu recomendo muito que você leia se você ainda não leu. E se você ficou intrigada com a história da Corrie, gostou, quer aprender mais, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, onde eu conto mais a respeito da história dessa mulher que é tão inspiradora. Vocês viram por que eu amo essa história, né, gente? É demais. Será que você, será que eu, faço pra mim também essa pergunta, teríamos coragem de colocar as nossas vidas em risco, a vida de nossas famílias em risco para salvar outras pessoas? Será que nós fecharíamos os olhos diante do problema ou resolveríamos ajudar e fazer a diferença? A história dessa mulher é brilhante, nos incentiva a fazer a diferença e a não fechar os olhos para as injustiças e para os problemas desse mundo, a reconhecer que nós podemos fazer a diferença através do nosso serviço e do nosso amor. A próxima história que eu quero compartilhar com vocês hoje é da Elisabeth Elliot. Ela ficou mundialmente conhecida por seu testemunho, talvez você já conheça a história dela, mas mesmo assim eu quero frisá-la aqui hoje, porque caso você não conheça, né, outras pessoas não conheçam, precisam conhecer a história inspiradora dessa mulher, que é outra gente que nos ensina muito também. Elizabeth era casada com Jim Elliot. Ambos eram missionários e estavam vivendo no leste do Equador, onde eles realizariam um trabalho missionário para compartilhar o evangelho numa tribo indígena. Em um dia de evangelização, quando Jim estava indo à tribo com outros 4 missionários, eles acabaram sendo confundidos com colonizadores. Essa tribo tinha uma grande resistência aos colonizadores brancos por eles serem violentos, maus, né, e estarem ali para fazer o mal à tribo. Aquela velha história que a gente já conhece, né, do homem branco que chega causando mal, roubando, violentando e tirando a paz de povos que estavam tranquilos. Mas enfim, eles acabaram confundindo os missionários e assassinaram os missionários, o que foi uma grande perda, não só para Elizabeth, mas para todas as outras mulheres, porque os missionários também eram casados e acabaram deixando suas famílias de forma tão abrupta, tão de repente, de maneira tão dolorosa. Apesar daquela dor tão profunda, né, de perder o seu marido, eles ainda eram casados de pouco e tinham uma filha bem pequenininha, com menos de 1 ano. Então foi uma perda, assim, muito dolorosa para a Elizabeth. Ela conseguiu, apesar de tudo, encontrar força em Deus para suportar aquela perda e para encontrar também propósito, mesmo em meio àquela dor e àquele momento difícil. Algum tempo depois, Elizabeth encontrou forças para voltar para aquela mesma região e ela passou a morar com membros da tribo que tinham assassinado seu marido. E ali ela compartilhou o evangelho, compartilhou a mensagem da cruz e também foi capaz de perdoar os assassinos do seu marido. Anos depois, Elizabeth voltou para os Estados Unidos, onde ela deu início ao seu ministério como palestrante e escritora, escrevendo inúmeros livros e compartilhando tudo aquilo que ela aprendera com o Senhor. O seu trabalho e ministério rodou o mundo, influenciando milhares de mulheres. Continua influenciando, né? Eu sou uma delas. A morte do seu primeiro marido, Jim Elliot, não foi o único obstáculo e o único momento difícil que ela passou na sua caminhada como cristã. No seu livro, O Sofrimento Nunca é em Vão, ela compartilha outros tantos desafios que ela vivenciou e o quanto o Senhor a ensinou a encontrar propósito, mesmo nos momentos mais dolorosos. Nos seus anos finais, Elizabeth sofreu ainda com uma saúde bem debilitada e ainda teve demência, o que impediu que ela continuasse desempenhando todas as atividades do seu ministério. Em 2015, ela acabou falecendo. Veja bem, a vida de Elizabeth é um exemplo para nós de que seguir a Cristo não é um mar de rosas. Nós vamos encontrar muitos desafios. Algumas de nós vamos passar por momentos muito dolorosos, talvez por perdas, assim, indescritíveis. Mas apesar de tudo, apesar dos momentos mais desafiadores, nós precisamos nos apegar a Cristo, porque Ele nos dá força para suportar as piores dores e ainda nos ensina a encontrar propósito, mesmo nas piores tempestades, mesmo naquelas fases da vida mais difíceis. A vida de Elizabeth Elliot é um grande exemplo mesmo. Alguns, no lugar dela, dariam as costas para Cristo depois de uma perda tão dolorosa. Outros seriam incapazes de perdoar os seus inimigos.
Ela, contudo, escolheu permanecer fiel a Cristo, perdoar aqueles que levaram seu grande amor à morte. Elizabeth é um exemplo para nós de que é possível sim caminhar no sentido oposto da vontade da nossa carne. Às vezes a vontade da nossa carne é não perdoar, é agir com vingança, mas Cristo nos chama a viver pelo Espírito e que nós possamos viver assim, contrariando a nossa carne e seguindo a vontade do nosso Pai. Todas as mulheres que eu compartilhei até aqui são mulheres que já partiram para a glória, que já estão com o Senhor. Mas eu queria trazer uma mulher mais atual, que a gente pudesse encontrar ainda mais identificação, sabe? Então eu escolhi a Kate Davis, uma mulher também que me inspira demais. Kate era uma adolescente americana que tinha uma vida boa, estável, muito tranquila, preocupada com coisas de adolescentes, né? Coisas corriqueiras como o namorado, as coisas da escola, onde ela ia fazer faculdade, enfim, coisas normais, né? Até que o seu coração, preocupado com as coisas desse mundo, começou a dar sinais de outras preocupações. Seu coração começou a despertar para propósitos maiores e ela descobriu que estava desejando servir ao Senhor e viver uma vida de serviço. Movida pelo que Deus estava fazendo em seu coração, a Kate trocou uma vaga em uma boa universidade dos Estados Unidos para ir fazer um trabalho missionário em Uganda, na África. E ali ela sentiu que era o seu lugar, que Deus a queria ali. E do trabalho missionário ela acabou adotando crianças, adotou 13 meninas e montou uma casa, né, para cuidar dessas meninas e cuidar de tantas outras crianças que apareciam na casa também, fornecendo alimentação, fornecendo cuidados médicos e fornecendo educação. Coisas básicas que essas crianças não têm acesso em seu país e que são tão necessárias para dar qualidade de vida e até mesmo mudança de vida, né? Ela começou todo esse trabalho quando ela ainda era bem jovem, lá pelos seus 19, 20 anos, e adotou todas as meninas enquanto ela ainda era solteira. Ela deixou suas preocupações de moça, vontade de casar, de namorar, sabe, sonho de formar família, essas coisas, deixou de lado para servir ao Senhor. E enquanto ela adotou todas aquelas meninas e se empenhou angariando fundos, recursos para o seu trabalho, para o seu ministério, o Senhor cuidou dela, cuidou daquelas meninas e também depois acabou providenciando para ela um marido maravilhoso que abraçou esse ministério e que hoje faz parte do dia a dia dela lá em Uganda. Eles permanecem morando lá, cuidando de todas essas meninas, da família que eles formaram e do ministério que eles ainda mantêm de pé com a ajuda de muitas pessoas, fornecendo alimento, cuidados médicos e educação. Aqui no canal também tem um vídeo com a história completa da Kate, você pode conferir e se inspirar na história dela também, vou deixar aqui nos cards, tá bom? Essas foram então as 4 histórias inspiradoras que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje. Oro para que elas te inspirem e te incentivem a continuar servindo da melhor maneira que você puder. Seja na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, ou em missões, ou mesmo em organizações sociais, enfim, existe muita coisa para fazer. Como bem pontuou Jesus, a seara é grande, poucos são os trabalhadores e existe muito trabalho a ser feito. Não só de compartilhar o evangelho diretamente, mas através também do nosso amor, do nosso cuidado, de compartilhar um alimento, de ensinar um dever de escola, enfim, existem tantas coisas que nós podemos fazer que não são impossíveis para nós fazermos. Que nós possamos descruzar os braços, arregaçar as mangas e servir ao reino também, assim como essas mulheres serviram, cada uma à sua maneira, cada uma no lugar que o Senhor as plantou. Que nós também aceitemos o lugar onde nós fomos plantadas e que ali a gente germine, cresça, floresça e dê frutos em prol do reino, amém? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha se encantado pelas histórias dessas mulheres. Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, comenta aí pra mim qual é a mulher cristã que te inspira, talvez eu ainda não conheça e possa vir a conhecer e trazer aqui no canal para outras mulheres conhecerem também, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para receber outros conteúdos, tá bom? É sempre um prazer ter vocês aqui e poder compartilhar o evangelho com vocês. Um beijo, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!